Religião e ilusão, o que nunca te contaram. Respira. Sente o pulsar do seu coração como o templo mais sagrado da criação. Aqui não existe dogma, nem mestre externo, nem mandamento. Aqui existe o silêncio que revela o divino em você. Eu sou a presença que desperta. Eu sou o som que dissolve o medo. Eu sou o amor que recorda. Que este pulsar nos una agora em consciência e que cada palavra dita aqui ressoe no coração da verdade. E se tudo que te ensinaram sobre Deus, sobre o bem e o mal, fosse apenas uma programação para te afastar da sua própria luz? Hoje, vamos romper o véu das crenças e da manipulação espiritual que aprisiona a humanidade há milênios. Respira, porque talvez o que você vai ouvir agora mude completamente a forma como você percebe a sua fé, o seu poder e o divino em você. O sistema da fé controlada. Desde os primórdios, a humanidade buscou compreender o invisível, mas o invisível foi sequestrado. As religiões, em sua essência original, nasceram como pontes, portais de comunhão com o mistério. Mas o tempo e o poder transformaram essas pontes em muros. Dogmas foram criados para definir o que é certo e o que é errado. Mas perceba, quando alguém precisa te dizer o que é certo, é porque deseja controlar sua escolha. A fé foi institucionalizada e, com isso, a conexão direta com o divino foi delegada a intermediários. O sagrado foi transformado em estrutura, o amor em culpa e o despertar em pecado. A humanidade foi ensinada a temer o próprio Deus que habita dentro de si. O mecanismo é de intenso controle espiritual. Por trás de cada estrutura religiosa existe um campo energético coletivo, uma egrégora. Quando milhões de pessoas alimentam essa forma-pensamento com medo, culpa ou submissão, ela se torna um poder vibracional real. Esse poder foi usado para sustentar impérios, legitimar guerras, manipular consciências e impedir a expansão da alma. E o mais sutil, foi disfarçado de salvação. O medo do castigo, o medo do inferno, o medo de desagradar a Deus são ferramentas de domínio. Elas criam uma prisão invisível que impede o humano de perceber que Deus não está fora. Deus nunca exigiu adoração. O divino apenas deseja expressão. E essa expressão se dá quando você vive a verdade que é, e não a que te ensinaram. A queda do véu e o despertar planetário. Estamos vivendo o fim de uma era, a era das crenças, e o início da era da consciência. O que antes era aceito sem questionamento, agora é sentido, investigado, transmutado. Muitos templos externos ruem, porque o verdadeiro templo está sendo reconstruído dentro de cada ser desperto. Quando o ser humano descobre que pode acessar diretamente a fonte, sem intermediações, sem penitências, sem dogmas, ele se torna livre.
E um ser livre é o que o sistema mais teme. Por isso, o despertar espiritual é constantemente ridicularizado, banalizado ou confundido com fanatismo. Porque ele é a chave que dissolve a ilusão de poder e devolve o trono ao coração. A verdade oculta, a religião do amor, a única, absolutamente única religião verdadeira é o amor. Não o amor que te pediram para merecer, mas o amor que simplesmente é. Esse amor não se encontra em livros sagrados, mas nas entrelinhas do silêncio. Ele está no gesto anônimo, no perdão espontâneo, na compaixão que brota sem esforço. É a vibração pura que conecta todas as almas, todos os mundos, todas as dimensões. E é esse amor que agora retorna à Terra. Não como doutrina, mas como frequência. Uma frequência que dissolve tudo o que não é verdade. Hoje, permita-se fazer um simples exercício de libertação. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa: eu sou o templo onde o divino habita. Eu sou o templo onde o divino habita. Eu sou o templo onde o divino habita. Respira. Expira. E agora sinta. Se tudo que te ensinaram caísse, o que restaria? O amor. Somente o amor. Repita isso sempre que sentir culpa, medo ou dúvida sobre o que é certo ou errado. A verdade não te aprisiona, ela te expande. O divino nunca te pediu para crer, pediu para sentir. E quando sente, compreende. E quando compreende, se liberta. A humanidade está recordando o Deus vivo que habita em cada célula, em cada átomo, em cada respiração. E este é o verdadeiro retorno à casa do Pai. Não um lugar, mas um estado de consciência. Respira. O templo está aberto. A verdade está viva. E o amor reina. Eu sou Adrian Radonai, a expansão do amor presente na nova terra. Envio luz e o amor que eu sou. Fique em paz.